Imagina você crescer assistindo Yu-Gi-Oh! E ter a certeza absoluta de uma coisa: o Yugi é o duelista mais forte do mundo. Não importa o vilão, não importa a situação, porque no final das contas o cara sempre vai vencer. Seja enfrentando um Kaiba, o Bakura, o Pegasus, o Mary, o que for, irmão. O Yugi sempre sai por cima. E aí fica aquela sensação: se o Yugi vence todo mundo, então o deck do cara é o mais forte do anime, não? Afinal, o cara tem um Exódio, o Mago Negro e os 3 deuses egípcios, né? Então, o que poderia dar de errado? Só que hoje eu quero fazer um exercício um pouco diferente. E se a gente analisasse os decks do Yugi não como do protagonista de um anime, mas como se fossem decks reais mesmo. A gente aplicar esse senso de consistência, de probabilidade, vantagem de cartas e também condição de vitória. E também qual deles realmente representa o Yugi no auge. Então já deixa o like, se inscreva e bora lá. Bom, vamos começar do começo. O primeiro deck do Yugi, que praticamente não existe, né? A única coisa que a gente vê lá naquele primeiro episódio na escola do Yugi enfrentando o Joey é um dragão negro de olhos vermelhos. Mentira, isso é do Joey, tá? Mas do Yugi mesmo, antes de tudo, a gente só vê, na verdade, o Blackland Fire Dragon. E acabou. Não tem informação suficiente pra gente analisar e nem nada do tipo. A gente pula esse primeiro deck e a gente vai pra aquele deck que ele usou contra o Kaiba, que é o deck do vovô. Esse deck, como eu falei, aparece contra o Kaiba e mais uma outra vez contra o Pegasus. E isso aqui já diz bastante coisa. O deck é quase inteiro composto por monstros normais, com poucos efeitos e nada mais. As únicas exceções são o próprio Sangam, que é uma cota muito boa, por sinal. Mas em termos de magias, praticamente não tem nada. É um deck que se resume a uma única ideia, que é colocar monstros com ataque maior em campo e esperar dar certo. Porém, aí entra um ponto muito interessante do deck, que é o Exódia, né? Narrativamente, o Exódia é perfeito, não tem o que falar. O cara literalmente vira o jogo, cria tensão, entrega a vitória instantânea de forma absurda. Mas, se a gente olha com a lógica do jogo, a coisa desanda aqui. O deck tem 40 cartas, o que é algo bem legal, só que pro Exódia funcionar, você precisa rodar 5 cartas que completamente são inúteis sozinhas, né? As partes não fazem nada, tem status horríveis, não ajudam em campo e só ocupam espaço ali. Então, matematicamente, as chances de você comprar o Exódia completo são ridiculamente baixas. E no começo do duelo, é algo perto de uma chance em dezenas de milhares. Porém, mesmo depois de muitos turnos, só lá pelos turnos 17, provavelmente, aí você começa a chegar numa porcentagem de 1% de chance de conseguir sacar 5 cartas. Isso assumindo que o duelo ainda esteja rolando e que você não tenha perdido nem nada do tipo. Mas no TCG real, decks de Exódia, eles usam motores de compra insano, né? Cartas que facilitam você conseguir trazer elas e montar o Exódia. Mas o deck do vovô não tem nada disso. Então assim, na prática, o Exódia ali é mais um dispositivo de roteiro mesmo do que uma condição real de vitória, sabe? Então tirando isso, o deck é realmente muito fraco. Ele é lento, sem consistência e também com cartas que não se ajudam entre si, saca? Então como deck ele é horrível, mas como história ele é realmente um símbolo, não tem o que falar. Mas agora a gente vai pro reino dos duelistas, onde esse período aqui é bem interessante, que a gente já vê uma evolução bem clara na verdade. Mais magias, mais armadilhas e mais opções também. Só que o grande problema central ainda continua, que são os monstros. A maioria ainda é muito fraca. Os monstros normais mais fortes têm uma média ali de 1500 de ataque. E isso significa que na maioria das vezes, o Yugi simplesmente não consegue passar por cima de nada, saca? Mas defensivamente, até que existe algumas coisas interessantes, como a nossa Elfa Mística, o Gigante Soldado de Pedra, que tem 2000 de defesa e consegue segurar bem o jogo. Mas segurar um duelo é basicamente tu adiar a tua vitória, né? Mas quando a gente olha para os monstros de tributo, a coisa piora, não melhora. Nós temos o Mago Negro, que é um monstro clássico, e também nós temos o Gaia, onde ambos exigem 2 tributos para um retorno bem péssimo. E também temos o Grande Rei Caveira, que ironicamente é o melhor monstro do deck, com 2500 de ataque por apenas 1 tributo, diferente do Mago Negro e o Gaia. E aí entram os nossos monstros rituais aqui, o Black Luster Soldier e o Mago Negro do Caos, que parecem incríveis no papel, com ataques absurdos e tudo mais, mas é aquilo, né? Eles são monstros rituais, que é um buraco de vantagem de cartas absurdo ali pro teu deck. Se você perde o ritual, você perde monstros, perde recursos e tudo pra colocar um corpo grande que pode ser removido facilmente, sabe? Mas as magias e armadilhas variam bastante aqui. Algumas são absurdamente fortes, como o próprio Buraco Negro, a Mirror Force e o Monster Reborn. Até mesmo o Brain Control é uma carta muito boa. Essas cartas sozinhas ganham jogos, só que o grande problema é que o resto do deck não acompanha. Muitas magias são extremamente específicas aqui. Algumas só funcionam com bestas, outras só com spellcasters, outras só se o oponente tiver um campo específico, então, na maioria das partidas, elas ficam mortas na tua mão. Então, no final das contas, esse deck até tem momentos fortes, sabe? Mas não tem plano de jogo.
Ele depende de comprar uma carta certa na hora certa, e ser forte e torcer pra dar certo. Mas agora a gente chega no momento mais importante dessa análise, que é a Batalha da Cidade. Onde esse arco é onde o Yu-Gi-Oh! Finalmente começa a aparecer um jogo de carta de verdade. E não é apenas um campo de batalha cheio de mágicos, dragões e coisas aleatórias acontecendo. Não. Aqui as regras do anime de fato começam a se aproximar mais do TCG real que a gente conhece. E aqui é a primeira vez que dá pra dizer que o deck dele tenta fazer mais de uma coisa além de simplesmente invocar um monstro forte e acabou. Não. Aqui a gente começa a ver um deck um pouco mais consistente. Mas vamos começar pelo núcleo do deck, que são os seus monstros, claro. O primeiro grande bloco de monstros que nós temos são os Magnet Warriors, que é o Alpha, o Beta e o Gama, que individualmente eles não são nada muito especiais. Tem ataques medianos, nenhum efeito relevante e acabou. Só que o verdadeiro propósito deles é servir o Valkyrie Magnet Warrior. E aqui a gente já encontra um grande problema estrutural sério desse deck. Que o Valkyrie tem números absurdos pro padrão do anime. Tem 3.500 de ataque e 4.000 de defesa. Só que a condição de invocação é extremamente restritiva demais. Você precisa ter o Alpha, o Beta, o Gama na mão ou no campo. E se faltar um deles, o Valkyrie basicamente vira uma carta morta. E isso é uma pena. Claro que eu tô falando baseado no deck do Yugi. Existem, claro, cartas que facilitam essa invocação, mas no deck do Yugi não existia isso. E é claro que isso cria um cenário clássico de Brick ali, onde você compra o Valkyrie cedo demais, ou você não faz nada com ele. É um monstro que parece incrível, mas que na prática parece muito menos do que o anime faz parecer. E logo depois nós temos o duo ali de cartas, que é o Gazelle, o rei das bestas místicas, e o Baphomet, né, que são cartas bem clássicas inclusive. Aqui o deck tenta até brincar com buscar e fazer fusões, o que é algo que na teoria é até interessante, onde o Baphomet busca o Gazelle e juntos eles se fundem para trazer o Chimera, que é uma carta muito legal, só que o problema é o payoff disso. Todo esse esforço para você fazer a Chimera, tributando, a busca, usar a polarização para trazer um monstro de 2.100 de ataque, é muito fraco. Isso mesmo até pro padrão da época. E o pior disso tudo é que você gasta 3 cartas só pra isso, o que significa uma desvantagem de cartas absurdas, cara. E se ambos se buscassem mutuamente, até daria pra defender um pouco dessa ideia de ter eles no teu deck. Mas do jeito que vira, é mais um exemplo de cartas que ocupam espaço sem realmente empurrar o deck pra frente. Mas aí a gente entra num ponto muito interessante disso, que é a relação entre o Mago Negro e o Buster Blade. O Buster Blade, objetivamente, ele é até melhor que o Mago Negro. Ele bate mais forte, ele exige a mesma quantidade de tributos e ainda cresce contra dragões, que são extremamente comuns no anime, principalmente contra o Kaiba. Então, por que o Yugi quase sempre prefere o Mago Negro, por exemplo? E a resposta é meio óbvia, cara, que dentro do universo do anime, o Mago Negro é o monstro ace dele, não tem pra onde fugir. Só que assim, olhando friamente, existe uma justificativa da mecânica disso, onde o Mago Negro tem muito mais suporte. Mesmo que boa parte desse suporte seja bem situacional e bem ruim, tá? Só que existe. Nós temos o Magical Rats, Dark Magical Curtain, Diffuse and Wave Motion e o Magical Formula, que são cartas que funcionam somente com ele. E aí entra um dos maiores paradoxos desse deck do Yugi na Batalha da Cidade, onde ele constrói boa parte das magias e armadilhas ao redor do Mago Negro, mas só roda 2 Spellcasters e um deck com mais de 20 monstros, ambos exigindo tributo. Isso significa que na maioria das mãos iniciais que você tiver, essas magias simplesmente não vão funcionar. Elas ficam paradas, esperando o Mago Negro surgir, que aí você usa. Mas e se ele não surgir? Você não vai fazer nada. Outro exemplo de monstro interessante é o próprio Paladino Negro, que essa, sem exagero, é uma das cartas mais fortes da Batalha da Cidade, tirando, claro, os deuses egípcios. É literalmente um monstro com quase 3.000 de ataque e o mais importante, que ele consegue fazer uma negação de magia descartando uma carta. E isso em uma era, tá, onde magias decidiam jogos, o que é um absurdo. E o problema, mais uma vez, não é o poder da carta, é a consistência. Você precisa do Mago Negro, o Buster Blade e a polimerização. Uma cópia de cada, tá? Não tem busca confiável, não tem reciclagem eficiente e o mais importante, não tem um plano B. É aquele tipo de carta que quando aparece de verdade, você até vence os jogos, mas parece muito pouco. É pouco demais para ser considerado um pilar real do deck. Mas agora indo pro lado da defesa do deck, realmente melhora bastante em relação ao Reino dos Duelistas. Nós temos aqui o grande escudo Gardner, carta clássica, que é uma muralha absurda de 2.600 de defesa, perfeita ali para tu ganhar um pouco mais de tempo para servir para tributos depois. Nós temos a própria tartaruga eletromagnética, que é excelente para quebrar ritmos do oponente e também encerrar algumas battle phase no momento certo. Nós temos o próprio Guardião Celta, que é clássico, que mesmo que seja simples, ele tem uma certa proteção contra alguns monstros mais fortes, o que no anime é extremamente relevante, inclusive. E o mais legal disso tudo é que essas cartas aqui, elas servem para mostrar que o deck do Yugi começa a entender algo muito fundamental,
que é o tempo. E o tempo também é um recurso. E agora, quando a gente olha para as magias, aí a coisa fica um pouco mais caótica. Porque por um lado, o deck tem uma das cartas mais quebradas já vistas no anime, que é o Pote da Ganância, Caridade Graciosa e a Carta da Santidade, que oferece uma quantidade absurda de compra de cartas, ajudando demais a resolver temporariamente o problema desse deck, que é a inconsistência. Ó, Double Spell com o efeito do anime chega a ser ridículo de forte. Você literalmente copia magias do cemitério do oponente pra simplesmente virar o jogo de qualquer forma, saca? Tem o Change of Heart, Brain Control, Soul Taker, Monster Reborn. Cara, é literalmente um pacote de controle absurdo que ele tinha. Mas o deck se auto-sabota depois disso. Existem dezenas de magias extremamente específicas. Algumas só funcionam contra tipos específicos, outras exigem um mago negro no campo, e outras fazem algo só em cenários extremamente raros. E o pior de tudo é que existem cartas que não são só ruins, elas na verdade ativamente prejudicam o combo do deck. O Spell Textbook, por exemplo, exige que você descarte uma mão inteira para comprar uma carta, o que isso é um suicídio estratégico na maioria dos cenários, tá ligado? O Ragnarok, que é o Ragnarok, é talvez o maior símbolo da carta feita pro roteiro, porque você precisa de um mago negro e a maga negra no campo. E só isso, cara, já é quase impossível, saca? E depois disso, ainda você tem que destruir todos os monstros do oponente, ao custo de banir todos os monstros do seu deck, mão e cemitério. Que no papel é bem interessante, mas ao mesmo tempo é muito arriscado. E mesmo se tudo der certo, o seu oponente ainda pode sobreviver um turno e você simplesmente perde o jogo. Então assim, essa carta não existe para ser jogável, ela existe para ser dramática ali para a história. Mas as armadilhas aqui, curiosamente, são a parte mais estável do deck. Nós temos o Cilindro Mágico, o Dust Tornado, a Seven Tools, o Magic Jammer, enfim, são cartas realmente sólidas, genéricas e úteis em qualquer situação. Life Shaver no ritmo lento da Batalha da Cidade, vira um bomba relógio ali. O seu Rope, cara, ajuda a gerar atributos absurdos, pô. Então assim, o pacote de traps desse deck é realmente bem mais coerente do que o resto do deck. Mas aí a gente chega nas cartas deuses que ele adiciona mais pro final da saga, que é o Slifer, Obelisk e Ra. Que no anime, cara, não tem o que falar, elas são entidades quase divinas, imunes a quase tudo, efeitos absurdos, não tem o que falar, os caras são uns monstros. Mas o problema é que elas exigem, cada uma delas, 3 tributos para ser invocado. E o deck do Yugi simplesmente não foi construído para encher campo de monstros com facilidade. Que no resultado, na prática, os deuses basicamente viram tijolos parando para pensar. São cartas extremamente poderosas para serem descartadas, mas difíceis demais para serem usadas. Então assim, no final das contas, o deck da Batalha da Cidade é realmente um grande paradoxo aqui, se você parar pra pensar. E isso me leva a uma conclusão bem curiosa, que o Yugi, ele não vence porque o seu deck é o melhor. Ele vence porque o roteiro quer, simples, porque as cartas certas aparecem no momento certo, e porque o jogo dobra as regras quando precisa. Se qualquer jogador comum tentasse usar esses decks do jeito que eles são mostrados ali no anime, cara, perderia a maioria das partidas. Mas talvez seja exatamente isso que torna o Yugi tão lendário e especial pra gente. Não é sobre ele ter um melhor deck, é sobre transformar um deck caótico em vitória, mesmo quando tudo parece dar errado. E agora eu quero saber de você, o que você acha do deck do Yugi? E qual o seu preferido, da Batalha da Cidade, do Reino dos Duelistas, enfim. Comentem aí que eu quero ver a opinião de vocês. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva e veja-se na próxima com mais um vídeo e até o próximo duelo. Então veja-se na próxima com mais um vídeo e até o próximo duelo.